Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast, no nosso espaço Decisão. E você, tomou alguma decisão importante na sua vida? Vamos aqui encontrar pessoas que fizeram isso, né? Hoje a gente está aqui com o Nuno Freire. Tudo bem, Nuno? Olá, tudo ótimo. Vai ficar melhor? Vai ficar melhor. Olha só. Então, gente, além de uma decisão muito importante aí de adentrar esse portal de autoconhecimento, o Nuno também vem ajudando as pessoas a ter uma rica mente. Você tem a sua mente rica? Sabe o que é rica mente? É uma das formações aqui do INEX e Memórias Mutantes. Você está vendo aqui atrás da gente, né? Várias formações ricamente, Nuno. O que você me diz sobre essa formação? De onde que surgiu? Como é que entrou o Nuno aí nessa formação? E hoje está ajudando as pessoas a ter uma rica mente, não é? Isso. O Ricamente é uma formação sobre crenças financeiras e eu tenho o prazer de participar nessa formação, juntamente com o meu amigo Walter. Nós passamos um dia inteiro a falar com os participantes sobre crenças, dar a oportunidade às pessoas vivenciarem algumas dinâmicas muito, muito importantes, porque de facto vivenciar dinâmicas relacionadas com a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro faz toda a diferença. A maioria dos nossos comportamentos em relação ao dinheiro resultam daquilo que nós herdamos dos nossos pais, daquilo que nós vivenciamos no nosso passado e, portanto, esse comportamento que nós temos em relação ao dinheiro, que nos pode possibilitar ou que nos pode afastar, de facto, quando nós o compreendemos e percebemos as razões de termos esses comportamentos, tudo muda. Para além dessa questão, digamos, mais psicológica, há também uma parte muito importante no Ricamente, que é uma parte mais técnica, onde nós também damos algumas noções básicas de alguns conceitos financeiros que por vezes não são conhecidos pela maioria das pessoas e que pode ser interessante também para que as pessoas possam perceber ali o que é que podem fazer na sua vida, o que é que podem mudar. Portanto, dois momentos muito importantes no Ricamente. O primeiro é um momento em que nós vamos compreender porque é que nós temos os comportamentos que temos em relação ao dinheiro, porque é que eu consumo, porque é que eu compro, qual é o meu processo de decisão, o que é que está envolvido psicologicamente nesse processo de decisão de gastar o dinheiro, de investir o dinheiro, se eu invisto ou se eu gasto, se eu compro além daquilo que eu necessito ou não. Essa é uma parte muito importante, naturalmente, e depois uma segunda parte onde falamos mais de algumas questões mais técnicas que ajudam as pessoas a compreender o que podem fazer com o dinheiro e o que é que podem fazer para multiplicar o seu dinheiro. Olha, que interessante. Então, quer dizer que, além de trabalhar o meu emocional, a minha crença financeira, além de identificar, não é, como eu me comporto com relação a dinheiro, com relação a investimento, com relação a gastos, né? Emocionalmente falando, além disso, eu também vou aprender a, de repente, ser uma investidora, a perceber como é que eu estou gerindo minha vida, que resultados eu tenho. Então, quer dizer que essas duas vertentes eu encontro no Ricamente. Sim, o Ricamente, como eu disse, é composto por duas vertentes. A vertente mais emocional, vivencial, é importante referenciar isso. Portanto, não é uma formação teórica, é uma formação muito vivencial. Vamos fazer dinâmicas, práticas, que nos vão ajudar a perceber o porquê que eu tenho determinado comportamento em relação à questão financeira. E depois uma componente técnica, onde o objetivo não é uma formação profunda dentro da área financeira, porque é um mundo muito, muito vasto, mas alguns conceitos básicos para que a pessoa entenda. Lidar com juros, perceber quais são os principais instrumentos financeiros, tanto de financiamento como de investimento, perceber as dinâmicas que se tem que ter algum cuidado quando usamos algum destes produtos e perceber o que é que nos pode potenciar, o que é que muitas vezes tecnicamente nos pode prejudicar também, alguns conceitos que nem sempre são entendidos, aquelas letrinhas pequeninas que aparecem nos contratos e essas coisas todas. Sim. Portanto, são questões muito práticas, como digo, o objetivo do curso é efetivamente a questão da crença financeira, porém é muito importante complementar com algumas questões técnicas que faz sentido e que é uma parte que normalmente também os participantes gostam bastante. Nuno, e você acredita que juntando
a crença, né? Juntando o emocional, trabalhando isso e também o conhecimento, mais especificamente, né? Você perceber como é que você está gerindo a sua vida financeira. Você acredita que a pessoa pode alcançar uma vida mais plena, ter qualidade de vida, tanto para ela quanto o entorno dela, né? Vida familiar, trabalho, acontece isso? Ou seja, o curso, a formação Ricamente, também trabalha nesse âmbito? Sem dúvida, Rejane. Os relatos que nós temos tido das edições que temos feito vão precisamente nesse sentido. Em primeiro lugar, as pessoas tomam consciência de que aquilo que têm feito em relação ao dinheiro, todos nós sabemos, ou todos nós dizemos, e eu agora vou usar aqui uma crença, que o dinheiro é escasso, não é? É uma crença que é usada, que o dinheiro é escasso. Verdade. Na realidade, o dinheiro não é escasso. O dinheiro existe, o dinheiro está disponível nas transações, nos negócios, em tudo aquilo que as pessoas possam fazer. O que acontece é que eu posso estar num fluxo financeiro, posso inserir num determinado fluxo financeiro ou ficar fora. E o que é que faz eu entrar nesse fluxo financeiro ou ficar fora? São precisamente as minhas crenças. É precisamente a forma como eu vejo esse dinheiro. Se eu acredito que o dinheiro me traz infelicidade, eu se calhar vou fazer o mínimo possível para lidar com esse dinheiro, não é? Se eu acredito que o dinheiro é escasso e que não existe, então eu não me vou esforçar muito mais. E a questão é exatamente esta. Em termos emocionais, se a pessoa não trabalhar esta questão e não perceber como é que ela reage, e percebendo aqui o que é que lhe tem trazido bons resultados e o que é que tem trazido resultados menos desejados, a pessoa vai ciclar e vai passar a vida, não é? Como nós dizemos, na roda dos ratos, que trabalha para ganhar dinheiro, para pagar despesas e voltar a trabalhar. Basicamente é isto que acontece com a grande maioria das pessoas lá fora. Portanto, o Ricamente o que traz é esta noção de que olhar para o dinheiro de outra forma, olhar para a questão financeira de outra forma, pode fazer a diferença. A forma como tu poupas, a forma como tu gastas, tudo isso faz a diferença. É sabido que o enriquecimento não vem só daquilo que se ganha. A grande parte do enriquecimento vem daquilo que tu poupas, daquilo que tu fazes com o dinheiro que tens na mão. Se tu deixas o dinheiro ir, ele desaparece. Por muito pouco que tu ganhes, tu consegues sempre poupar. Por muito pouco que tu ganhes, tu consegues sempre fazer algo diferente. Tá? Portanto, é isso que é importante as pessoas tomarem essa consciência. Agregar isso a alguns conhecimentos práticos e algumas informações práticas, sim, respondendo à tua questão, muda mesmo a vida das pessoas. E naturalmente, consoante os rendimentos, pode mudar mais rápido ou levar algum tempo mais, mas sim, mas muda. E as pessoas muitas vezes, em pouco tempo, conseguem inverter uma trajetória que durante anos nunca resultou. Verdade, você tendo acesso, né, percebendo o que acontece, fica muito mais fácil de mudar esse quadro, não é? E, Nuno, para quem você indica o curso, a formação Ricamente? Assim, no sentido, como eu falei aqui, de família, de seu grupo, né, que gira em torno de você como trabalho, a empresa, principalmente também a família, né? Se tratando de crenças, a gente traz muito a partir daí, não é? Então, para quem? Para que pessoas, que idade pode fazer ou deve fazer o Ricamente? Olha, merece, né? Merece fazer o Ricamente. Eu diria que o Ricamente pode e deve ser feito por todas as pessoas. E vou explicar o porquê. Começar pelos mais jovens. É fundamental que os mais jovens tenham uma noção da questão financeira. Infelizmente, no nosso país, em Portugal, a questão financeira não é muito abordada, não é de todo abordada nas escolas. Há algumas noções básicas, muito na componente técnica, mas não no sentido pessoal. Como gerir as minhas finanças, como ter umas melhores finanças, como prosperar. Isto é algo que não é muito abordado em Portugal. E é de facto muito importante, porque nós vimos jovens que têm crença financeira possibilitadora, que vêm muitas vezes de famílias de empresários, famílias de empreendedores que geram dinheiro, ok? E essas pessoas têm uma propensão ao investimento, têm uma propensão ao desenvolvimento. A mente delas é uma mente que está voltada para a criação, para criar algo. Já pessoas que têm outro padrão, ou outro historial, ou outra família, ou outro background, têm uma mente mais de consumo, têm uma mente mais... Não é que as outras não consumam, claro que sim. E por vezes em padrões muito superiores pela condição que têm.
Mas na realidade o que acontece é que a pessoa que não tem esse padrão de crescimento, de desenvolvimento, tem a ver com o mindset, essa pessoa o que vai fazer é ficar cingida ao seu mundo, a consumir os recursos que tem. Ela ganha 100, gasta 100, ganha 1000, gasta 1000 e não sai daquele ciclo. Portanto, ou mais. E está permanentemente dependente do seu trabalho, do seu rendimento mensal. Ao passo que a outra pessoa que tem uma crença possibilitadora, ela gera outras fontes de rendimento. Portanto, começando pelos mais jovens, é fundamental que os mais jovens tenham esta noção. A partir do momento que começam a ter uma noção do que é a questão financeira, nós já tivemos pessoas com 13, 14 anos a fazerem o Ricamente, e é de facto muito importante porque ganham essa consciência desde muito cedo e podem desde muito cedo começar a gerir melhor as poupanças que lhes são oferecidas, as contas que têm muitas vezes na sua infância e tomar melhores decisões em relação a esses dinheiros e esses investimentos. Depois temos qualquer pessoa que tenha a sua vida na sua vida adulta, temos empresários, empreendedores, temos pessoas que trabalham também por conta de outrem, que têm um salário fixo. Sim. Portanto, é muito importante que essas pessoas percebam esta dinâmica que acabamos de fazer. E mais recentemente tomamos consciência também de um tipo de participante muito interessante que é em casal. Ou seja, sim, casais que fazem o Ricamente e que em conjunto tomam consciência das suas crenças e que muitas vezes são distintas, porque um vem de um background e outro vem de outro. Muitas vezes têm inclusivamente algumas disputas relacionadas com a questão financeira, precisamente porque ambos têm uma vivência diferente. E como casal é muito importante perceber essa dinâmica e ambos perceberem que o comportamento que cada um tem a ver exatamente com isso. Portanto, é muito interessante ver isso. A última edição do Ricamente tínhamos 2 ou 3 casais e foi muito interessante perceber os depoimentos em que muitas vezes, em algumas das dinâmicas que fazemos, uns têm os resultados e outros têm um resultado completamente diferente, porém que se complementam, e é importante de facto perceber que eles têm essa nova perspectiva que ganham no curso e que vai contribuir para, digamos, uma prosperidade do casal, da família. Olha que fantástico. Eu diria que é para todas as pessoas. Que fantástico, né? E eu fiquei aqui passando o filme na minha cabeça, né? Porque imagina o casal perceber aonde está acertando, onde pode melhorar, não é? Afinal de contas, todos querem melhorar, não é? Sim, claro. E fantástico. Nuno, você tem ideia de quando vamos ter mais uma edição do Ricamente? O Ricamente está programado para dezembro, salvo erro. Eu tenho ideia que será... Ainda 2022. 2022, sim. Ainda vamos ter mais uma edição este ano. Perfeito, perfeito. E o que você... Num convite para fazer o Ricamente, você que já conhece, né, que faz parte, um dia fez o Ricamente, entrou aí no processo junto com o nosso querido Walter Marcos. Walter, o head trainer do DL, né? Que tanta gente passa pelo DL e entra nesse portal e não sai mais nunca. A evolução é realmente algo muito rico, não é? E me conta uma coisa, o que você coloca num convite, numa indicação para fazer o Ricamente, como 2 pontos principais? O que vai melhorar mais evidencialmente na minha vida ao fazer o Ricamente? Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que o Ricamente é uma formação de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Tá? O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a pessoa vai tomar consciência dos seus comportamentos. Portanto, é fundamental, não é uma formação financeira, da área financeira, embora haja uma componente técnica, como falei, mas não é uma formação, digamos, técnica. Sim. Do ponto de vista duro, de finanças. Portanto, é para qualquer pessoa, porque todos nós lidamos com dinheiro, todos nós temos que pagar contas, todos nós temos as nossas dinâmicas com a parte financeira. Portanto, é uma formação de autoconhecimento e, portanto, as pessoas vão ganhar conhecimento de como é que elas lidam com o dinheiro. Vão perceber o porquê que elas têm os resultados que têm. Portanto, o que é que eu diria que seriam os 2 fatores importantes? Tomar a consciência dos pontos que nos possibilitam, e muitas pessoas entendem o porquê que conseguem gerar determinados resultados, ou o contrário, quais são os resultados que desejam e porquê que não têm atingido.
e em segundo lugar tem a oportunidade de alterar esses comportamentos pelas dinâmicas que são feitas. Portanto, as pessoas tomam consciência e numa segunda fase, digamos, têm a oportunidade de pôr luz naquilo que fazem bem, digamos de uma forma mais sólida, ganham consciência de que devem continuar a fazer o que estão a fazer ou alterar. E têm a oportunidade de fazer essa alteração através de algumas dinâmicas que são feitas. Que fantástico. Eu ia fazer uma pergunta que você meio que já respondeu, né? Como a gente fez aqui uma alusão ao nosso querido DL, né? Eu ia perguntar exatamente isso. No Ricamente, assim como no DL, né? Tem o vivencial, ou seja, você já falou, já citou várias vezes aí dinâmica, onde você vai perceber e é possível alterar, né? Então não é só um curso. É uma formação onde você vai vivenciar, né, percebendo suas crenças financeiras e podendo alterar ali mesmo. Então, é isso? É isso mesmo, Regiane. Eu diria, iria um pouco mais além. O Ricamente tem inclusivamente alguns conceitos e algumas dinâmicas que são trabalhadas no Master Practitioner. Portanto, sobre crenças. É um trabalho muito profundo sobre crenças, focado neste caso na crença financeira. Mas é um trabalho muito profundo sobre crenças. Master Practitioner, que é a formação do INEX, né, que acontece em São Paulo, com a base na programação neurolinguística, na neurociência, que é, na verdade, uma especialização focada em crenças, né? Isso. Nossa, gente, é rico mesmo, viu? Essa formação é rica mesmo, né? É rica. Que fantástico, Nuno. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos, né? E agora eu vou deixar com você, para você fazer o convite aí, já que a gente vai ter em breve, né, mais uma edição aí da formação Ricamente com você, Nuno, aí para ajudar as pessoas a decidir, tomar a sua decisão. É isso mesmo. Obrigado pela oportunidade de falar aqui um pouco sobre o Ricamente. E gostaria de vou convidar todas as pessoas a virem viver o Ricamente. O Ricamente não é necessário fazer o DL, portanto, naturalmente que gostamos muito de ter todas as pessoas que já fizeram o DL, mas também para quem ainda não fez o DL, é importante vir perceber os seus comportamentos em relação à questão financeira. Portanto, venham viver o Ricamente, porque é uma formação muito rica mesmo, muito rica. Até breve.